Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. Empreendedores utilizam bicicleta para alavancar negócios. Problemas durante o sono incomodam muitos brasileiros. Veja orientações de como dormir melhor e ter mais disposição no dia a dia. E ainda, babá de animais de estimação. Conheça mais sobre esse curioso mercado. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Abrimos essa edição falando de desemprego. O CAGED divulgou no final de fevereiro um balanço sobre a situação da economia regional. O início de 2016 não apresentou bons resultados. Confira. A região fechou, só em janeiro deste ano, 1.356 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados apontados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que, apesar dos números negativos, em 2015 o resultado foi ainda pior, quando foram fechadas 2.253 vagas. São José, Taubaté e Caçapava foram as cidades que mais perderam postos de trabalho. Jacareí e Lorena também encabeçam a lista, que encerraram o primeiro mês de 2016 com saldo negativo. Já Pindamonhangaba lidera o ranking dos municípios com saldo positivo. Foram 452 novos postos. Cruzeiro, Ilhabela, Cunha e outras 7 cidades também terminaram o período com mais contratações do que demissões. O Repórter Setorial recebe aqui em nossos estúdios o economista Laureano Rosa. Professor Laureano, segundo o IBGE, a população desocupada no Brasil ultrapassa 9 milhões. É muita gente desocupada. Aqui no Vale a situação não é diferente, já que temos várias indústrias ao longo da região. E eu pergunto para o senhor, qual a sua avaliação com relação a essa situação de desemprego no país? Esses 9 milhões, acho que é importante a gente colocar que são as pessoas que estão desempregadas, mas estão procurando emprego. Então, se você for pegar realmente, mesmo aqueles que estão desempregados, que não estão procurando emprego, quer dizer, esse número aumenta bastante, né? Quer dizer, então, é uma situação realmente, né, um pouco delicada que o país está passando. Então, isso aqui não é específico da nossa região, do Brasil. E é a situação econômica, né? Então, nós estamos num ciclo ruim da economia. Nós temos um problema muito sério, um problema político, que está a questão de falta de credibilidade do governo. O governo não tem credibilidade. Então, o que acontece? Os empresários, né, acabam colocando o pé no freio, ficam com medo de investir, porque quando você vai investir é um risco muito grande, você tem que ter retorno daquilo. E aí acaba realmente não investindo, aí as pessoas não consomem, então nós estamos com um problema de demanda, né? Inclusive saiu agora um índice realmente das indústrias, onde foi constatado que realmente a questão da demanda não tem demanda. Quer dizer, então o que acontece? Aí você não produz, a empresa não produz, e aí começa vem o desemprego. Mandar embora. Agora o empregado, aquele funcionário que ainda está empregado, com carteira assinada, registrando o ponto, o que ele deve fazer, que estratégia ele deve adotar para ele não entrar nessa lista de demissão? Olha, primeiro ele tem que estar prevenido, né? Ele tem que estar prevenido porque ele pode acontecer com ele. E às vezes muitas pessoas, comigo nunca acontece, né? Então eu acho que ele tem que estar cauteloso. Evitar contrair dívidas é uma boa dica? Não tenha dúvida disso. Por isso é que nós estamos nessa situação. Então isso aí, como eu falei, mexe com os empresários, mexe também com o consumidor. Então o que acontece? Eu mesmo tinha vontade de comprar algumas coisas. Pronto, não, nesse momento eu não vou comprar. Né? Eu não vou me endividar, porque o risco é muito grande, né? Ele pode dar evidências no dia a dia da sua competência, do seu investimento pessoal, do seu esforço no dia a dia. Tudo isso é válido? Isso é fundamental, né? Quer dizer, então ele tem que realmente fazer mais do que ele fazia. Eu acho que é o momento de tentar segurar o emprego, que é muito importante, né? Agora, é fundamental que ele não entre em dívida, né? Agora, professor, para quem está desempregado, para quem já foi demitido,
o que deve fazer? Que atitude deve tomar para ser recolocado ao mercado? Eu acho que é importante, né? É uma qualificação, acho que é muito importante. Mas vai depender muito da pessoa, né? Idade, se é casado, que é solteiro, que tipo de despesa que ele tem. Então vai depender tudo disso. Mas uma qualificação agora, eu acho que é muito importante ele poder melhorar, né? Tem muito, inclusive está acontecendo, né? Que muita gente está pegando, por exemplo, fundo de garantia e está pegando aqueles pacotes, viajando para poder melhorar e ter um outro idioma. Então, um outro idioma hoje em dia é fundamental, né? Nas empresas, a globalização está aí, né? Então, falar o inglês fluentemente, ou francês, ou mesmo mandarim agora da China. Então, tem gente investindo nisso. Nesse momento de crise, também é uma oportunidade para empreender. Aqueles que têm o perfil de empreendedor, é claro. Lógico, inclusive, talvez esse desemprego não está maior por esse motivo. Então, tem gente que está abrindo um empreendimento, né, um negócio. Agora, isso é muito perigoso, né? Isso aí tem que ter muita cautela, tem que ter os pés no chão, tem que saber, por exemplo, Sebrae, procurar o Sebrae, né, obviamente, para ter consistência. Ter uma orientação. Uma orientação, senão você abre, por isso que tem as falências de menos de um ano e pouco, tem empresas que já estão falindo. Por quê? Porque você abre de qualquer maneira, um estudo de mercado, será que tem demanda para aquilo? Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Eu acho que isso aí para o Brasil é bom para a região, é bom para o desempregado que ele vai estar tendo um negócio dele, mas tem que ser uma coisa muito consistente, né? E certa, obviamente. O professor Laureano Rosa continua aqui na bancada do Repórter Setorial e daqui a pouco retornará discutindo um outro assunto bastante relevante. Empreendedores de diversas partes do Brasil têm usado a criatividade para gerir seu próprio negócio usando a famosa bicicleta. E os benefícios vão muito mais além da sustentabilidade. Já faz algum tempo que a bicicleta deixou de ser apenas um meio de locomoção e atividade física. Novos empresários surgem cada vez mais no mercado com ideias inovadoras, onde o uso da bicicleta se torna um meio de ganhar dinheiro. Esses são os Courrieiros, uma empresa que começou há mais de 3 anos a fazer o serviço de entregas com a bicicleta. Bom, foram soma de fatores, né? O meio ambiente sempre foi uma preocupação nossa. Outro ponto, a gente trabalhava no mercado, eu trabalhava como advogado e o Vitor no mercado financeiro, a gente via que tinha uma lacuna nesse mercado, que era um serviço eficiente, com qualidade, com excelência no atendimento. Então, muitas vezes eu tive que sair do escritório para fazer entrega de táxi, porque não tinha motoboy, eu estava não sei o quê. Então, a gente falou, bom, aí tem uma oportunidade. E aí a gente resolveu entrar nessa oportunidade. Ele nos garante que existem inúmeros benefícios quando se troca a entrega de moto por bicicleta. Obviamente, a sustentabilidade, mas além disso, em curtas distâncias, ou seja, até 10 km, a bicicleta é mais veloz que a moto. E ela tem uma grande facilidade de estacionamento, que as motos não têm. Então, por exemplo, qualquer poste é um estacionamento. Se está na região da Paulista ou da Faria Lima, é muito difícil achar um bolsão para moto. Enquanto que qualquer poste, a bicicleta estaciona. Outra vantagem, quando você está desmontado da bicicleta, ou seja, empurrando, você se equipara a um pedestre. Então tem uma grande facilidade de locomoção. Você subiu numa rua, você viu que o endereço está aqui do lado, é contramão, você desmonta da bicicleta, empurra como um pedestre e amarra num poste. A moto não. A moto você precisa dar toda a volta e achar um estacionamento. Então essas pequenas coisas que podem não parecer, no fim do dia fazem muita diferença. Então até 10 km é mais vantajoso, tem um preço mais competitivo e além disso tudo, ainda ajuda o meio ambiente. Os Courrieiros, que já contam com cerca de 40 ciclistas, trabalham com 3 tipos de entregas. O primeiro é a entrega sob demanda, então o cliente precisa, na hora que ele precisa ele chama, eu envio um ciclista e ele realiza o trabalho, que são as avulsas ou esporádicas. O segundo grupo são os e-commerces, que a gente, dependendo de e-commerce para e-commerce, a gente tem uma forma de trabalhar, mas tem um horário para retirada e um prazo X para entrega. E aí depende da necessidade do cliente, a gente faz sob necessidade dele. O terceiro são ciclistas alocados. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante que eu precisaria de uma entrega por 3 a 4 horas, não sei, depende do número X de horas por dia. Então, eu disponibilizo o meu ciclista e meu ciclista fica atendendo ele por esse período. Na cidade de São Paulo, o surgimento das ciclovias nem sempre ajuda da forma necessária. Para o empresário, por exemplo, as ciclovias não são muito eficientes, mas compensa na segurança. O que acontece? Quando você pedala na rua e você está no meio dos carros, bem ou mal, você está o tempo inteiro sendo pressionado por um carro. Então você pedala num ritmo mais acelerado do que quando você está na ciclovia.
Então, para nós é melhor a ciclovia porque melhora a segurança, mesmo que algumas vezes a gente tenha perdido um pouco de tempo. No meu caso, na minha casa até aqui, eu demorava em torno de 11 minutos, entre 9 e 11 minutos, variava dependendo dos faróis que eu pegava, para vir normalmente. Agora com a ciclovia, eu demoro quase 15 minutos. Então, às vezes eu demoro mais no trajeto, mas quando eu chego aqui, eu estou mais tranquilo para começar do que, por exemplo, às vezes tem menos aventura no trânsito. Para o economista, investir nesse segmento é um bom negócio. Pelo lado do empreendedor, requer baixo investimento e, com isso, também um baixo custo operacional. Então, pode oferecer grandes oportunidades para os seus clientes, né, a preços mais módicos frente ao mercado. E sem contar também com relação ao apelo de sustentabilidade que isso demonstra, né? Outros empreendedores surgiram com ideias diferentes. Essa é a Bike Burger, a primeira hamburgueria sobre rodas de uma bike. Ela surgiu em 2012 e tem conquistado um grande público. O Marcelo, que cuida desse ponto, conta que seu amigo fotógrafo teve a ideia e que ele abraçou a novidade. E desde então tem desenvolvido seu trabalho gastronômico na rua. E faço também os trabalhos operacionais de a produção, mise en place e tudo. Os hambúrgueres são diversos e todos artesanais. Tem até para vegetariano à base de soja. E nós aproveitamos para provar. Nossa, muito bom, gente. Venham experimentar aqui, vale a pena. Ainda na Avenida Paulista encontramos a Dona Teru, que usa a garupa da bicicleta há 3 anos para vender sapatinhos de crochê que ela mesma faz. Na verdade, foi uma situação de emergência que eu precisei partir para o sustento de 2 filhas, então eu considero até uma inspiração, porque eu sempre fui artesã, fazia outras coisas, mas eu não tinha meios de vender. Foi quando eu pensei, falei, acho que eu vou montar tudo numa bike. E aí foi surgindo essa ideia, comprei as madeiras, eu mesma fiz esse armário, ela é fixa na bike e foi bem por aí, foi assim uma emergência. Falei, eu preciso vender, mas não sei onde. Eu posso trabalhar hoje na rua, segura de que fiscal não me aborda, eu tenho registro de artesã no estado de São Paulo, a carteirinha, mas eu posso parar em qualquer lugar. Então eu saio para a rua sem custo fixo de loja. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Mercado de pets se diversifica cada vez mais no Brasil. Você sabia que existem até babás para os animais de estimação? Confira no próximo bloco. É o seu novo acesso. É nossa terra no ar.